Quais são as funções do membro do corpo de Cristo, aquele que nasceu de novo? Aquele que creu que foi atraído por Jesus, que morreu com Jesus na cruz e foi ressuscitado com Cristo. Aquele que foi lavado do sangue de Cristo, que teve seu coração trocado, a sua natureza trocada, a sua vida trocada. Qual é a função dele dentro da igreja, do corpo de Cristo? Nós estamos vendo isso às quintas-feiras, então venha para aprender. Só vou lembrar da primeira que nós aqui, de forma espontânea, os irmãos têm colaborado com a gente. Eu lembro que a primeira coisa que saiu aqui, foi inclusive da minha sogra, ela falou orar. Orar. E nós temos, lembrando de Jesus, dizendo para a gente orar quanto? Orai sem cessar, orar sempre, orai, vigiai. Orar, de forma simples, o que é? É você estar conectado com o Senhor. É você estar sempre sabendo, Deus está com os olhos atentos a mim, atentos a tudo que eu estou fazendo. Eu gosto de conversar com o Senhor constantemente. Estou andando, eu olho para o céu e falo, Senhor, tu sabes o dia que eu tenho, as coisas que eu vou passar hoje, e eu entrego tudo para ti. Eu não sei nada, não sei fazer absolutamente nada direito. Mas o Senhor é quem conduz a minha vida e a vida dos meus irmãos. Então nós nos entregamos para que o Senhor faça a tua vontade. E aí eu vou lembrando, se Deus fizer, ele é Deus. Se eu não fizer, ele vai continuar sendo meu Deus. Então eu vou vivendo dando glórias a ele em tudo. Mas aqui ele fala, então, o apóstolo Paulo falando a Timóteo, orientando ele, falou assim, ó, antes de tudo, então significa que deve ser uma primazia mesmo. E olha, a gente combinou aquilo? Você falar que era a oração, a função do corpo de Cristo? Mas aí eu vejo que olha como é que ela tem realmente primazia. Antes de tudo, que vocês estejam vivendo assim, ó, fazendo súplicas, orações, intercessões, ações de graça. E agora eu quero colocar esse ponto aqui, em favor de quem? De todas as pessoas. Eu já comentei com os irmãos uma coisa que... E eu respeito quem pensa ao contrário, sabe? Mas eu, diante disso que o Senhor fala para mim, eu nunca neguei, em nome de Jesus, eu nunca vou negar oração, nenhum pedido de oração. Eu não tenho coragem de fazer isso, de negar um pedido de oração, que aquele, qualquer que seja, sabe? Então, eu lembro disso aqui. Faça orações, faça intercessões, interceda pela pessoa. Suplique a Deus por ela. Por quem? Por todas. É pelos irmãos só? Eu vou orar só por vocês? Ou quantas pessoas que, recebendo uma oração, foram agraciadas e hoje estão em Cristo Jesus? Porque toda oração, pelo menos aquilo que me toca, alguém me pede uma oração, você pode orar por fulano de tal? Quantas vezes fizemos isso aqui? Nós vamos orar. Senhor, oramos por esta amada pessoa. O Senhor sabe o que ela está passando. Nós entregamos a vida dela em tuas mãos, porque o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Jesus já levou sobre ele todas as dores e enfermidades. E se o Senhor quiser curar, ela será curada. E nós estamos suplicando ao Senhor que conceda esta graça. Mas que seja feita a tua vontade. E que isso reverta para que ela te conheça. Para que ela venha a reconhecer o Senhor como o único Deus. E o seu Filho Jesus como o único Salvador. E que ela creia que ela também foi atraída por Jesus, morreu com Jesus e foi ressuscitada com ele. Em nome de Jesus. Amém? Pronto, simples. Então... pelo menos eu me sinto útil nas mãos do Senhor. Para poder ser bênção na vida das pessoas. Porque o que Deus quer? O versículo 4. Ele quer que todos os homens sejam salvos. Então, através de uma oração, de uma súplica que eu faço a Deus por uma pessoa, isso pode ser um instrumento para que ela seja salva? Claro que sim. Claro que sim. Por isso que eu entendo que nós devemos orar por todos. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas, porque nós não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Olha que bonito. Então, quando nós oramos, o Espírito Santo, ele está conduzindo tudo isso, né? Para a glória de Deus. Para o bem das pessoas. O que a gente deve fazer pelas pessoas? Faça o bem. A quem? Gálatas capítulo 6, está lá escrito. Porque ao seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecidos. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a quem? A todos. E aí ele dá, aí vem não é um puxão de orelha não, mas vem uma coisa assertiva para nós. Faça bem a todos, mas aí ele fecha a lupa. Fala especialmente aos teus irmãos, aos da família da fé. Aqui fala aos domésticos da fé. A outra versão pode falar a família da fé, a nossa família em Cristo, ao corpo de Cristo, a igreja, especialmente a igreja. E é claro que isso se dá de forma efetiva, porque quando que nós oramos como igreja? Quantas vezes oramos aqui? Muitas vezes. Então, ela se faz mais efetiva aqui. Mas vamos lembrar de orar por todos. Que você seja um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Que você seja uma bênção para orar pelas pessoas. Porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne. Aí ele coloca, por que ele tinha essa tristeza? Porque ele falava exatamente assim, para deixar claro. Se eu pudesse tirar a vida eterna de mim e me tornar um amaldiçoado de novo, que eu era um maldito, mas o Senhor me lavou no sangue de Cristo, me abençoou e me fez um bendito nele. Agora, se eu pudesse reverter, tirar de mim e colocar no meu pai, na minha mãe, no meu irmão, na minha irmã, no meu marido, na minha esposa,
Eu faria isso. Não faria isso. Mas quem pode fazer isso? Ninguém. Ninguém pode fazer isso, nós não podemos. A salvação, ela é individual, cada um deve buscá-la. Eu não posso buscar a salvação pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu irmão, eu não posso buscar por ele. Eu posso sim, fazer o quê? Romanos 10, 1 e 2. Aí eu posso. E é isso que eu rogo aos amados aqui, rogo a Deus, para que todos nós tenhamos cada vez mais uma visão correta, consciência disto, ó. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para quê? Ele está falando dos parentes dele. É para que eles sejam salvos. Então, ele orava ao Senhor? É claro que orava. Ele orava a Deus para que eles fossem salvos pela graça e não continuassem debaixo da lei. Porque ele vivia debaixo da lei. O verso 2 está lá escrito. Porque eles dão testemunho de que tem zelo de Deus, mas não tem entendimento. Por que eles não têm entendimento? Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, que é o quê? Evangelho, novo nascimento. Não conhecendo o Evangelho e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. E ainda vai falar que o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, como é que está a sua família, minha? Tem um trabalho a ser feito? Nós devemos orar por eles. Meu Deus, deve ser uma primazia para nós. A primazia para nós, de sempre pedir a Deus. Faça sempre, 1 Timóteo 2:1, vamos voltar lá porque é importante. Coloca ela aqui que James também de novo. Antes de tudo, se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor da nossa família, em favor dos nossos amigos, em favor dos nossos colegas de trabalho, você que trabalha, que tem pessoas no teu trabalho. Em favor de quem? De todos. De todos. A hora que a gente vai crescendo, a gente vai expandindo este amor, para que este amor seja exatamente o mesmo que eu tenho pelo meu pai, minha mãe, meu esposo, minha filha, que eu tenho por qualquer outro ser humano que está na minha frente. Porque eu tenho certeza absoluta daquilo que eu vou dizer agora. Diante de Deus, Jesus, ele amou de forma exatamente igual para cada ser humano. Porque ele atraiu a todos. Então ele não amou mais um para atrair ele. Ele atraiu todos. Ele ama. Deus amou o mundo. Todos os seres humanos. O amor de Deus é este, que não faz acepção de pessoas. Não tem melhores. Não tem aqueles que mereçam mais ou menos, porque ninguém merece. É graça.